bem-vindo, você classificado e você classificada para as quartas de final da Copa Libertadores da América de 2023. Ou, então, eu posso dizer que seja bem-vindo você, guerreiro e guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Bem, vamos falar nesse vídeo aqui sobre datas, né? Sei que muita gente está curiosa, ao longo dessa sexta-feira a gente deve ver toda a questão de datas ali, mas você tá assistindo o Raiz Tricolor, cara. Então você já tá bem informado desde cedo. Você já é uma pessoa que sabe de tudo. E por isso você é uma pessoa que deixa o like aqui embaixo também. Se inscreve aqui no canal. Se você não conhecia o Raiz Tricolor, tá conhecendo agora, aperta esse botãozinho inscrever-se aqui pra dar uma moral também. Seja membro. Se você quiser, ontem, inclusive a gente sorteou o Guilherme Vogel, Cubs. Foi o ganhador do sorteio dos membros do mês de agosto. Ganhou a camisa do Fred, a camisa goleio do Fred. Então seja membro aí também, vê o que cada plano aí te dá de benefício pra você poder ter benefícios aqui do canal Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora, cara. A gente abre esse vídeo aqui falando do assunto principal, né? Você sabe quando eu fico guardando assunto pro final, que é aonde vai passar e quando vai ser o jogo do Fluminense na Libertadores. Mesmo que esse vídeo aqui, quando você esteja vendo, já tenha saído as datas e etc., ele vale para você entender o porquê acontece cada coisa. Como que tá a Libertadores nesse ano? Existem 3 emissoras transmitindo. A Globo, que é a única emissora de TV aberta, a ESPN e a Paramount Plus, que são TVs fechadas. A Paramount e a ESPN tem lá o Star Plus, são internet também, mas isso é um outro assunto. Como que funcionam as escolhas e como que vai funcionar as escolhas para as quartas de final, que também definem os dias dos jogos. A Globo, por ela ser a única de TV aberta, no mata-mata ela tem uma condição que é a seguinte: ela pode escolher o jogo que ela quiser, mas ela não vai ter exclusividade nesse jogo. A Globo vai lá então, ela escolhe um jogo para passar a ida e a volta. Nessas quartas de final, quais são os jogos que a Globo pode escolher? Tem um Boca e Racing, que é óbvio que a Globo não vai escolher, porque são 2 times argentinos, ela transmite pro Brasil. Tem um Internacional e Bolívar, que é brasileiro e tal, mas assim, não é um jogo gigantesco, porque o adversário do Inter é o Bolívar, né, um time boliviano e tal. E também a Globo sempre dá preferência para times do Rio e de São Paulo. E Rio Grande do Sul tá fora disso. Tem o Fluminense e Olímpia e tem um Palmeiras e Deportivo Pereira da Colômbia. Então a Globo tem esses 4 jogos e ela pode pegar o jogo que ela quiser e falar: esse jogo aqui eu quero, e esse jogo vai para quarta-feira, 9h30 da noite. Ok? Então, o jogo que a Globo pegar, ela fala: eu quero esse daqui, o jogo vai para quarta-feira, 9h30 da noite. Independente da escolha da Globo, existe Paramount e ESPN. O principal pacote é o da ESPN. Então, como que dividem os jogos entre Paramount e ESPN? A ESPN escolhe um, fala: ó, eu quero esse daqui, qualquer um dos 4. A Paramount tem o direito à segunda escolha. A ESPN vai ter o direito à terceira escolha e a Paramount à quarta escolha. Só que o que normalmente acontece? A Globo vai lá e escolhe: ó, quero Fluminense e Olímpia. Esse jogo vai para quarta, 9h30. A ESPN não vai olhar e vai falar: eu tenho a primeira escolha, vou de Fluminense e Olímpia também. Porque sabe que a maioria da galera vai ligar na Globo e não na ESPN. E a Paramount vai ficar lá sozinha com Palmeiras e Deportivo Pereira, um time de São Paulo, então, enfim, sozinha com exclusividade. E aí depois a ESPN vai ter o único jogo exclusivo dela, vai ser, sei lá, Inter e Bolívar, vai ser um jogo com apelo menor. Então o que normalmente acontece? A Globo vai escolher, e como eu falei, a decisão fica entre Palmeiras e Deportivo Pereira e Fluminense e Olímpia. Eu vou explicar já já o que cada um tem de vantagem. E o jogo que não for transmitido na Globo, quarta-feira, 9h30, a ESPN deve escolher entre Palmeiras e Fluminense. Deve ficar com um dos dois. E, obviamente, esse jogo vai para quinta ou para terça-feira. Pode ser até que seja na quarta, 7 horas, mas é mais provável que vá para quinta ou para terça. Ou seja, e aí depois a Paramount vai ficar com a exclusividade. Provavelmente, dentro dessa lógica, a Paramount fica com a exclusividade do jogo do Internacional. Tá? Seria a terceira escolha. A primeira escolha é Fluminense. Flamengo foi eliminado. Fluminense ou Palmeiras. A segunda escolha é Fluminense ou Palmeiras. A terceira escolha, Internacional na Paramount exclusivo. E aí, enfim, aí segue a ESPN ficando com o mesmo jogo da Globo, por exemplo, sei lá. Vamos lá. O Fluminense vai ser o jogo da Globo, então? Tem argumentos para sim e argumentos para não. Quais são os argumentos para sim? Fluminense e Olímpia é um jogo grande. É um brasileiro, carioca, né? Carioca ou paulista, mas que enfrenta do outro lado um tricampeão da Libertadores que eliminou o Flamengo.
Então é interesse também de outras pessoas que gostam ali, estão só pelo futebol, de quererem ver o jogo. Então tem do outro lado um adversário grande. E que, muito provavelmente, o jogo de volta é fora de casa e tal, vai ter um jogo interessante na volta. Lembrando, a Globo ela precisa pegar os 2 jogos. Ela não pode escolher a ida do Fluminense e a volta do Palmeiras. Então, assim, a vantagem do Fluminense é que dificilmente o Fluminense vai fazer 5-0 aqui na ida. Eu gostaria muito que fizesse, mas dificilmente vai fazer. E o jogo de lá vai ser só protocolar. Isso seria uma vantagem. Outra vantagem do Fluminense é que a Globo já passou Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas. E até por essa vantagem do Palmeiras contra o Deportivo Pereira, de ser muito favorito, muito possivelmente o Palmeiras vai estar na semifinal. Deve se classificar e deve ter um Palmeiras e Boca, que obviamente seria maior do que o Fluminense Inter, o Fluminense Bolívar, indiscutivelmente. Então pode acontecer, se ela escolher o Palmeiras nas quartas de final, de ter Palmeiras nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Palmeiras na semi e se o Palmeiras for pra final. Então pode acontecer disso e pra Globo não é tão interessante. É bom variar um pouco o público ali pra questão de publicidade. Isso motivos que provavelmente a Globo escolha o Fluminense e o jogo fique na quarta-feira, 9h30. Quais que são os motivos pra Globo não escolher o Fluminense? O jogo tem que passar pro Brasil inteiro. E obviamente a torcida do Palmeiras é maior e ela é maior em São Paulo, onde está a parte mais importante do Brasil para o mercado publicitário. E isso influencia na questão grana para a Globo. É muito mais importante para a Globo ter uma audiência alta em São Paulo do que uma audiência alta no Rio de Janeiro. E o Fluminense não daria uma audiência tão alta em São Paulo quanto o Palmeiras vai dar, obviamente, porque é um time de lá e a gente é daqui. Então isso pode influenciar para a Globo escolher o Palmeiras. Outra coisa também de relevante e de importante, eu citei como algo negativo, né, a questão do Palmeiras e tal, deles já irem para a semifinal, mas também a questão positiva, né, para a Globo nesse caso, é a questão de ser um time de São Paulo. Talvez seja esse o maior fator mesmo. Eu citei alguns outros do Fluminense, são vários motivos para ela transmitir o Fluminense, mas o maior fator que é a audiência em São Paulo está com o Palmeiras. Então ainda não se sabe se vai transmitir Fluminense. Mas por que isso é importante? Pra gente saber quando a gente joga. Porque o Fluminense nas oitavas de final ficou jogando terça às 7 horas, aquele horário horrível pra chegar no Maracanã pra maioria dos torcedores, porque foi a escolha pra lá pra casa do cacete. Né? É óbvio que a galera preferiu primeiro o jogo do Flamengo, primeiro o jogo do Palmeiras e do Galo, enfim. E aí depois escolheram o do Fluminense, depois o do Inter, Atlético Paranaense, enfim. Foi indo lá pra frente. Então o do Fluminense ficou mais no final da escolha. Agora, muito provavelmente o Fluminense vai ser a segunda ou a primeira. Tem essa vantagem. Em relação aos jogos ali do meio tempo, o Fluminense tem um jogo antes do jogo de ida, que é no Maracanã. O mando de campo da volta é deles. A sequência do Fluminense agora é Grêmio no domingo fora de casa, volta, descansa a semana toda, América Mineiro em casa no sábado, ou seja, se a Conmebol de repente marcar o jogo para terça-feira, não tem problema, não vai precisar mexer no jogo do Campeonato Brasileiro, porque a América Mineiro no sábado, aí no meio da semana, terça, quarta e quinta, ou quinta, o jogo contra o Olímpia, no Maracanã. Na outra semana, o Fluminense tem um jogo contra o Atlético Paranaense, que ainda não está marcado, nesse sábado ou domingo. Então, tanto faz se a Conmebol escolher terça, quarta ou quinta, porque se ela escolher, vamos dizer que ela escolher na quinta-feira, a CBF vai marcar depois o Atlético Paranaense e o Fluminense lá na Arena da Baixada vai marcar para domingo. E aí o Fluminense pode jogar ali. Então, a sequência é Grêmio no domingo, no outro sábado América Mineiro, no meio da semana, terça, quarta ou quinta, é o jogo contra o Olímpia de ida aqui. No final de semana, a Arena da Baixada em Curitiba e na outro meio de semana, Olímpia no Paraguai. Ou seja, vão ser 2 viagens aí, Curitiba e Paraguai. De qualquer forma, o importante é que a gente se classifique. Entendeu todo o processo, entendeu a questão das datas. Mesmo se já tiver saído a data e tal, provavelmente eu vou colocar um comentáriozinho aqui embaixo, colocando. Se já tiver um comentário aqui, porque já saiu, tá? Data tal, transmissão tal, data tal, transmissão tal. Mas, mesmo se já tiver saído o vídeo, é importante, porque você entende como é que funciona esse processo ali das escolhas, né? Tamo junto, até a próxima. E você pode ter ficado na dúvida, caramba, só tô lembrando disso quando eu acabei de gravar o vídeo. O jogo do Flamengo, ele vai ser transmitido pelo